Olá, pessoal, boa noite. Hoje é uma temática bem legal na nossa live, começando mais uma live. Olá, olá. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Educa Moving. Olá a todos. Ju, boa noite. Boa noite. Como é que tá? Como é que tá por aí em Belém? Um calor grande demais. Ai, eu não posso dizer o mesmo, né? Estou aqui sofrendo Tá muito muito quente. frio. Tá Normalmente o mês tenso. que é o mês mais quente do ano, e para ir para vocês é o mais frio, né? Mais frio. O mês de julho tá terrível. Onde estava 6 graus, com sensação térmica mais baixa ainda. A serra deu negativo. É, eu, Tá tenso pra cá. Mas hoje até que não tá tão frio. Ontem tava pior. é. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Tá Vamos nesse, entrando pra gente poder conversar. Vou dar aquele tempinho pra galera entrar. exatamente. Que hoje a gente vai falar de uma temática super importante, né? Que a gente se sentiu a dor de ter que vir aqui É, comentar, porque tá hoje vai ser difícil. demais. Deixa eu botar aqui. Faturamento versus lucro. Olá, olá, sejam bem-vindos. A Ju tinha congelado a tua imagem, voltou. Tá congelando a tua imagem, Ju. Saindo eu saí da live. Agora não vai mais congelar. Ah, tá. Tava congelando Certo. Tô só botando aqui o o título, né? título. Conseguiu descobrir por que que na semana passada estava caindo as lives no final? Não sei o que que aconteceu. Coincidência, aconteceu 2 dias consecutivos, né? Sim. Talvez a própria plataforma, né? Deixa eu... Olá, olá, sejam bem-vindos. O pessoal tá entrando, cadê o pessoal? Vamos lá, gente, vamos entrar para ter esse papo maravilhoso. Acho que é um tema de extrema relevância, que a gente precisa, É, de fato, identificar algumas coisas. Eu acho que isso é muito legal. teve a caixinha de pergunta no nosso Stories. Uma galera fez umas perguntas bem legais lá sobre o assunto. A galera participou bastante. Realmente é um assunto que gera angústia, que é a saúde da empresa, né? Abri o meu negócio e agora, né? Verdade. Como é que eu vou fazer dar certo, né? Isso. Então é um assunto realmente bem legal para a gente conversar aqui. Então aproveita esse espaço para tirar a dúvida de vocês, com pessoas que realmente empreendem, né? Que tem o seu negócio, que está passando aí o dia a dia, que passa essas dificuldades de ter que montar estratégias diariamente para, né? Muitas vezes plano A, B, C, D, E para poder ter um bom faturamento e um lucro, né? Para ser rentável. Então a gente vai falar hoje, usar esse espaço para falar sobre essa temática. Com certeza. A ideia, de fato, é a gente conseguir trazer para vocês o cotidiano, né, Juliana? A gente precisa se reinventar todos os dias e isso faz parte do empreendedorismo, inclusive, né? A gente está se reinventando todos os dias, sempre buscando novas estratégias. Então, o que a gente quer fazer nesse bate-papo hoje com vocês, para que vocês possam, de fato,
entender quais são essas estratégias para percalços, ou que sejam mínimos, né, possíveis, né? Isso aí. Sejam Tentando abrir. impactantes no teu negócio, na saúde financeira do teu negócio. Acho que esse é o maior objetivo. Eu acho que a gente já pode começar conversando e a galera vai entrando Sim, e a gente vai discutindo as perguntas que fizeram também lá no. eu acho interessante a gente começar respondendo as perguntas da caixinha, né? Que é o tempo que o pessoal vai entrando, vai acessando. Uhum. Pode ser. Podemos já ir respondendo. Você está com as perguntas? Tô com as perguntas aqui. Não? Então, eles perguntaram, fizeram várias perguntas, né? Primeira coisa, eles perguntaram como que, se a gente já passou alguma situação, algum perrengue financeiro, como é que foi esse começo, na nossa clínica, no nosso consultório, que há quanto tempo demorou para a gente começar realmente a ter lucro, a ter faturamento e a ter lucro? Foi a Olha, primeira pergunta. eu até acho que numa das lives que a gente fez, ou no mini curso, não lembro exatamente, precisamente, que no meu planejamento eu cometi um erro gravíssimo de marketing logo no começo, né? E aí eu passei 45 dias com a clínica aberta sem nenhum cliente, nenhum paciente, não. Então, assim, se eu não tivesse feito um planejamento financeiro adequado na hora de construir o plano de negócios, eu teria quebrado logo no primeiro mês, né? Porque eu tive que custear aluguel, luz, né, salário de funcionário, eu tive que bancar, inclusive, as parcelas do que eu tinha comprado de parcelado, né, de impressos, por exemplo, de mobiliário, de equipamentos, estava tudo dentro do planejado. Mas eu reservei um capital de giro inicial, né? Que eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente destacar. E até você, de fato, conseguir ter uma saúde financeira, ao ponto de você conseguir fazer o seu prolabore, que é a sua retirada, que é o lucro, que o lucro ele é da empresa, na verdade. Que a gente, enquanto sócio retira, é prolabore, né? Que são coisas diferentes, como se fosse um salário. Que isso entra no teu plano de negócio. Você já estabelece lá quanto você vai ter de prolabore. 2.000, 3.000 inicialmente? Claro que quando o negócio não acontece da forma que você queria, uma das coisas que você pode, né, abrir mão para não fazer uma sangria na sua empresa e comprometer ainda mais a saúde financeira é o seu prolabore, né? Você não pode deixar de pagar aluguel, não pode deixar de pagar salário de funcionário, não pode deixar de pagar energia, a internet, não pode deixar de pagar algumas coisas, mas o seu prolabore você pode deixar de se pagar, digamos assim. Porque por isso que é importante, na hora que você vai fazer o seu plano de negócio, você saber exatamente como está a sua saúde financeira de pessoa física, para que não interfira na saúde financeira da sua pessoa jurídica, né? Entender que o que a gente coloca lá dentro do plano de negócios como sendo o percentual ou a margem de lucratividade é um dinheiro que fica para a empresa se reinvestir. E a gente até já colocou isso aqui em outras lives, né? Que nos serviços de saúde, normalmente, essa margem de lucro gira em torno de 20%, 30%, né? É uma média de mercado. Então, se sobrou, não significa que esse dinheiro que sobrou é todo para ser gastado, é um dinheiro para ser reinvestido, né? Porque você tem que fazer manutenção, né, preventiva no seu prédio, na sua sala, quebrou uma cadeira, tem que mandar consertar, né? Deu computador, deu pau lá no computador, eu vou ter que mandar fazer uma manutenção. O dinheiro do lucro ele serve para isso, para também ser um dinheiro onde eu quero comprar um equipamento mais moderno, agora a minha demanda aumentou. De onde eu vou tirar isso? É o sócio que entra com esse dinheiro? Não. É o capital social da empresa que foi sendo construído com o lucro. Então, assim, eu passei por essa situação de ter 45 dias sem nenhum paciente, mas com todos os meus compromissos tendo que honrar. Inclusive impostos, né, que gera de estar com a empresa aberta, eu era CNPJ já desde o começo. Então, eu acho que um bom planejamento financeiro te auxilia para que você faça com que dê menos errado possível, entendeu?
e entender que o lucro ou o faturamento, ele está diretamente ligado a outros fatores. Por exemplo, no meu caso, eu tive o faturamento comprometido logo que eu abri, porque eu errei na estratégia de marketing. Né? Então, o marketing atrapalhou no meu faturamento. Era uma coisa que não dependia de mim, dependia indiretamente, porque não era eu que fazia o marketing, mas eu que contratei a empresa e eu que reuni com a empresa para dizer de que maneira ela precisava comunicar o meu negócio. Então, eu cometi essa falha, mas não foi uma falha minha de não fazer o curativo de forma errada, do paciente não ficar satisfeito, por exemplo, né? De a minha recepcionista não saber dar um atendimento ao telefone para agendar uma consulta. Não foi isso, era o paciente que não chegava mesmo, né? Era o tal do lead que a gente não tinha para converter. Então, os outros planejamentos, vamos dizer assim, ou partes do planejamento, etapas do planejamento, podem interferir diretamente no faturamento. E no meu caso foi o marketing que foi errado, que interferiu negativamente. Quando a gente mudou a estratégia de marketing, ou seja, a gente vai para o tal do plano B, quando eu redesenhei a minha estratégia de marketing, a forma de comunicar, a gente começou a fazer com que esses pacientes, de fato, né, a persona que eu queria atingir, eu consegui construir leads e esse lead começou a chegar até mim para que eu pudesse transformar isso em cliente real. Mas eu acho que o principal caminho para você não errar é fazer planejamento, é se planejar. A gente já conversou sobre isso, né? Sobre a importância de fazer um plano de negócio, né? De quando você está com o seu projeto, desenhar o Canva, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso. Mas, com relação à minha experiência, né? Quando eu comecei, eu comecei com atendimento domiciliar, né? E eu recebia, e aí, tipo, eu fiz uma precificação que eu achava que tinha que ser. Eu não fiz uma precificação, poxa, vendo assim, tá, quais são os meus custos fixos, quais são os meus custos variáveis, né? Eu fiz ali um levantamento, fiz uma planilha no Sim, Excel, aonde eu coloquei mais ou menos o quanto que eu achava. Eu acho que eu uso no curativo 5 gases, eu acho que eu uso, meio que fiz uma lógica, fiz um preço. E independente da distância que tinha o paciente ou não, eu fiz mais ou menos um preço padrão, porque eu fiz uma análise de mercado, então eu vou cobrar mais ou menos isso aqui. E aí, como eu já tinha como eu trabalho, né, como concursada, trabalhando, esse dinheiro eu sempre reinvestia. Então, era o dinheiro que eu pegava, aumentava, comprava material. Então, foi aí que eu consegui comprar o meu laser, foi aí que eu consegui comprar o ozônio, o gerador de, né, o ozônio. Foi ali que eu fui começando a comprar, fazendo cursos. Eu fui reinvestindo na cicatriz, fui reinvestindo em materiais e contratar uma empresa para poder cuidar do meu Instagram. Então, eu fui pegando esse dinheiro, esse faturamento, né? E eu fui pegando isso e fui investindo. Então, eu não tive, eu não tive problema com isso. E com relação à captação, porque a pergunta né? Quais são os problemas que a gente passou no começo com relação a não conseguir o faturamento? Se não tem cliente, não tem faturamento, sim, né? Então, na verdade, eu acho que é importante a gente falar aqui sobre isso, né? Qual que é a diferença de faturamento e qual que é a diferença de lucro? sim, Eu não tive esse problema porque eu comecei, quando eu comecei a fazer a divulgação, eu comecei a fazer parcerias e falar, e aí um paciente foi indicando para o outro, eu comecei com um paciente que depois virou dois, que depois virou três, que virou quatro, eu fui indo devagarzinho, e esse paciente ele foi me gerando faturamento, e o lucro que eu tive desse atendimento eu reinvestia, né? Mas eu não fazia da forma correta, porque eu não tinha um cálculo realmente, eu não fazia o real cálculo daquela precificação. Mas o que eu fazia? Eu pegava aquele valor que eu tinha de atendimento no mês, eu via quanto que eu tinha gasto no mês, eu diminuía, via se tinha sobrado dinheiro, esse dinheiro eu considerava lucro e eu reinvestia. Mas a gente sabe muito bem que tem muitos colegas que hoje que trabalham ainda não como pessoa jurídica, mas trabalham como pessoa física, que vai lá, faz o seu atendimento, tem o dinheiro, faz esse negócio, diminui os custos e o que sobrar no bolso, né? Esse aqui é o meu salário do mês. Isso é muito comum. Só que não pensam nessa parte de investimento. E aí você tem que pensar assim, mas por mim tá tranquilo, eu pago os custos
e tá ok. Mas aí você não pensa em crescer no seu negócio, você não pensa em reinvestir no curso, de comprar um material, ou depois, se for para um espaço físico atender, você não pensa em colocar uma secretária. Se você tiver um funcionário, como é que você tem que se proteger se o funcionário pede demissão? Então, assim, essas coisas que vai acontecendo que é importante. Então, por isso que é sempre muito bom você estudar. A gente já falou isso em algumas lives, estamos repetindo aqui de novo, eu estou repetindo aqui de novo que é importante você saber tudo um pouco. E aí, no começo, quando a gente faz tudo, né? A gente faz o financeiro, a gente que faz, a gente que cuida de estoque, a gente que faz compra, é a gente que vai Eu, atrás de paciente, é a gente que atende, a gente que agenda, eu né? compreendo. Então, a gente tem que saber tudo um pouco, a gente tem que buscar esse conhecimento, né? Então, a parte do financeiro é muito importante. Você tem que saber fazer o fluxo de caixa, você tem que anotar tudo que entra e tudo que sai. Você tem que saber quais são os impostos que você vai pagar. Ah, eu sou pessoa física? Tá, mas você está gerando nota fiscal. Você tem um imposto sobre aquilo ali, né? Então, você tem o Carnê-Leão, né? Que também é para pessoa física. Então, se você está fazendo isso, você está fazendo a parte do recibo, você vai ter custo. Se você vai contratar uma empresa para cuidar do teu Instagram, você vai ter esse custo mensal. Ah, eu não vou ter funcionário, mas você vai ter esse investimento para fazer, né? Você vai querer comprar um curso, você vai querer comprar um produto, então tem todo esse investimento que é muito importante. Então, o que que é faturamento, né? E o faturamento é o valor total da venda de produto ou de serviço. Então, o que que você faturou, o que que você ganhou vendendo aquele produto, seja no que for, seja na área da saúde, no que for. Se você vendeu o seu atendimento, por exemplo, o paciente de tratamento de feridas, estomaterapia, ou se você vendeu um produto, né, de feridas ou qualquer produto para tratamento, o que você faturou, o que vem de dinheiro total é o faturamento. Isso é o faturamento, tá? Agora, é o montante bruto. Isso é o faturamento. Já o lucro, não. É o que você vai pegar aquele faturamento, que é o valor bruto, e você vai deduzir dali despesas, custos e impostos. O que sobrar dali é o lucro, mas não necessariamente é o que você vai colocar no seu bolso, que é como o Marcelo comentou, né? Dali você vai pegar uma quantidade para investir na empresa, você vai tirar o seu prolabore, então se você tem sócio, né, o que que vai, então tipo tem todas umas questões que você tem que avaliar. Por isso que é muito importante você fazer um estudo financeiro e um planejamento financeiro. Lá no quando você faz o seu plano de negócio, tem a parte do plano de marketing, tem a parte também do planejamento financeiro, onde você vai ver, poxa, Juliana, mas eu não tenho dinheiro para investir, ou então você vai dentro do seu plano financeiro, você vai ver como é que você vai conseguir esse dinheiro para investir, para você comprar os seus materiais, para você começar o seu atendimento, né? Muitas vezes não, acho que eu garanto que na maioria das vezes, quando você começa, você não tem lucro, né? Você ainda está naquele investimento. Ah, mas aí eu peguei um dinheiro que eu já tinha e eu decidi investir no meu negócio. Tá, mas esse dinheiro você vai lá no fundo, você pretende ter esse retorno. Você não vai ter agora imediatamente, mas você pode botar um retorno a longo prazo. Mas você vai ter um retorno desse investimento. Você tinha um valor na poupança e decidiu usar esse dinheiro. Mas você quer ter um retorno para isso? Quando eu comprei meu gerador de ozônio, eu não tinha esse dinheiro, a cicatriz não estava me dando esse dinheiro para comprar o gerador de ozônio, que ele tem um custo alto, né? Custa 20 mil reais um gerador. Eu não tinha 20 mil reais da cicatriz ainda para poder investir naquilo ali, mais o curso de ozônio. Foi um dinheiro que eu tinha guardado. Mas aí eu fiz um planejamento de quantos atendimentos eu precisava fazer, tudo que eu precisava fazer para ter esse retorno a longo prazo. Então, tudo é muito importante você fazer esse planejamento, né, Marcelo? É Quer complementar? interessante a Juliana trazer essa fala do faturamento, porque faturamento de fato é a receita bruta, é tudo que entra, né? É tudo que a gente tem de saldo positivo, vamos assim dizer. Mas quando você vai fazer o seu planejamento, inclusive, não é necessariamente o que sobra é o lucro, né? Porque assim, o lucro ele é planejado, inclusive, né? Você se planejou com uma margem Porcentagem. de 20 a Uhum. 30%, tem que sobrar de 20 a 30% do seu faturamento. E o que é importante a gente destacar, porque assim, na hora que você tira tudo, inclusive de despesas, o seu prolabore, o seu salário entra nas despesas, né? Então, de fato, o que sobrou é para construir o capital social. Então, se você abre um CNPJ e o teu capital social é de 100 mil, 200 mil, sei lá, você escolheu 200 mil, por exemplo, esse capital social ele tem que existir, né? Ele tem que existir
investir na forma de ativo da tua empresa, né? Até uma hora ele virar passivo. Mas ele tem que existir, ele tem que estar ali. É como se tivesse dentro de uma poupança esse capital social, entendeu? Quando a Juliana colocou, por exemplo, que a cicatriz não tinha dado ainda 20 mil para ela comprar ou fazer o investimento no ozônio, no equipamento de ozônio, o que é interessante dessa fala é a gente destacar o seguinte, que eu que sou sócio da empresa, quando eu digo eu sou sócio, mesmo que eu seja CPF, eu sou sócio do meu negócio, ok? Eu sou sócio do meu negócio. Então, eu, Marcelo, pessoa física, estou emprestando para minha empresa. E essa empresa tem que me devolver. Inclusive, por exemplo, se eu tinha lá 20 mil na minha caderneta de poupança, ou sei lá, no investimento de fundo fixo, renda variável, sei lá, e que eu ganhava lá 1%, 2% ao mês, sei lá, estou dando um exemplo, quando a empresa for devolver, ela tem que devolver com essa margem de rentabilidade, né? Porque não adianta eu ter lucro na minha pessoa jurídica e ter prejuízo na minha pessoa física. Não adianta para eu construir o meu patrimônio de pessoa jurídica, eu desconstruir meu patrimônio de pessoa física. Isso não é o correto. A gente tem que saber que eu tenho que fazer isso voltar. Como a Juliana falou, é um investimento. Investimento é aquilo que tem retorno. Se não tem investimento, é gasto. Você jogou dinheiro fora. Entendeu? Então, isso tem que estar muito claro. Por que a gente está enfatizando muito isso, né, Juliana? Porque a gente tem visto muito e com muita frequência, e cada vez mais frequente, pessoas prometerem na internet, nas redes sociais, no Instagram da vida, venha fazer um curso e faturar 10K. Faturar 10K ou faturar 10 mil, é possível você fazendo 3, 4, 5 atendimentos de curativo por dia? É. Não vou dizer que não. Né? Você pode faturar, mas não significa dizer que você vai colocar 10 mil reais no seu bolso. Que é o que acontece, né? A gente, assim, quais são as estratégias para a sua empresa sobreviver nos primeiros 5 anos? Tem um estudo do Sebrae bem interessante que eu estava lendo, que no Brasil, 68% das empresas elas fecham nos primeiros 2 anos de funcionamento. E aí, quando você vai ler o estudo mais a fundo, esse número está diretamente ligado a se aventurar, a fazer de forma, sabe, aventureira, sem planejamento. Porque você não estabeleceu, né, um plano onde você, bom, a minha empresa só vai me dar retorno nos primeiros 24, depois dos 2 primeiros anos, por exemplo. Então, durante esses 24 meses, eu não vou ter prolabore, né? Tudo que pegar eu vou reinvestir. Eu já tenho que abrir com um capital de giro. Então, por exemplo, se eu preciso, para manter minha empresa aberta por mês, 5 mil reais, então aconselha-se que eu tenha esse valor multiplicado por 6. Então, eu tenho que ter reservado aqui, né, 30 mil para eu manter pelo menos os 6 primeiros meses. Porque pode ser que no primeiro mês eu não fature nada. Tenha zero de faturamento. Né? Sem contar que muitas das vezes quando a gente começa o nosso negócio, é muito difícil alguém ter um dinheiro à vista para comprar todos os equipamentos, né, quando você vai para um espaço físico, né? Mesmo que você não vá. Por exemplo, a Juliana teve que comprar nem que fosse uma maleta, né, alguma coisa para colocar os materiais, os curativos, os primeiros curativos, as primeiras placas que ela teve que comprar material, gás e soro. Ela teve um dinheiro para isso, né? E ela vai ter dinheiro para fazer isso estar sendo reposto. Então, se, por exemplo, ela não tivesse nenhum atendimento no primeiro mês, se ela não comprou isso à vista ou se ela comprou isso no cartão de crédito, quem vai pagar essa fatura? Ela. Então, eu tenho que deixar isso muito bem planejado, que a gente chama de capital de giro, que é aquele dinheiro que eu lanço mão na hora que a receita me falta, digamos assim. Na hora que eu não tenho faturamento. Então, precisa ter um planejamento muito bem estruturado, contemplando capital de giro, que é o dinheiro que eu vou lançar a mão. Ele entra hoje, sai amanhã, ele entra hoje, sai amanhã. Mas o próprio nome diz, ele é de giro, ele é para girar, é para me tirar do aperto. Diferente do capital social, que é aquele dinheiro que está lá para ser reinvestido. Vamos supor, eu comecei com uma sala alugada e eu quero comprar uma sala minha própria, eu quero comprar um prédio próprio. É o meu dinheiro do meu capital social que vai fazer isso. Que vai escalonar a minha empresa. Entendeu? Eu quero abrir uma segunda unidade. É o meu capital social que vai fazer eu escalonar essa segunda unidade. Entendeu? Ao menos que você trabalhe na modalidade de sócio investidor, que tem investidores que vai lá te dar o dinheiro à vista
e aí tu monta a estrutura, só que aí tu vai devolvendo aos pouquinhos para ele. É como se, entre aspas, fosse um agiota, não é bem isso. Mas é como se tu fosse devolvendo aos poucos o que ele investiu. Claro que ele vai dizer, ó, eu vou te dar 200, mas eu quero 300 de volta. E tu vai me dar esses 300 em quantos meses? Em 12 meses, 18, 24? É isso, né? O cara coloca o dinheiro dele para fazer o dinheiro dele render no teu negócio, porque ele acredita na estrutura do teu negócio. É isso que é sócio investidor. E aí a gente já está muito bem desenhado isso, porque senão, gente, de fato. E por que, que a maioria das empresas fecham? Porque as pessoas acham que o que entra é dela e ela põe no bolso, ela gasta, né? E é assim, gasta, inclusive, se eu recebo 10 eu não posso gastar 15, gente. Não dá, né? Se eu recebi 10 eu tenho que gastar pelo menos, né, 8, 7, porque o que sobrar ali de 20 a 30%, de 2 a 3, é a minha margem de lucro, que não é o meu salário, entendam. Lucro não é o meu salário. O meu salário, a minha retirada da empresa é o meu prolabore. Claro que dentro do teu contrato social, quando você tem sociedade, por exemplo, você pode estabelecer como é que vai ser a distribuição dos lucros da empresa. Você pode dizer que uma vez por ano, 2,5% do lucro vai ser rateado entre os sócios, proporcionalmente às suas cotas né, de ação. Você pode estabelecer. Tudo tem que estar versado em contrato. Né? Por isso que quando a gente fez uma abordagem uma vez sobre ter ou não ter sócio, né? É justamente isso. Você tem que estar muito preparado para saber se você quer compartilhar com essa outra pessoa os lucros, os prejuízos, né? Se você quer compartilhar né, o ônus e o bônus da operação. Eu sempre digo isso. Então, o que me incomoda ainda, né, nessas que a gente vê muito, é as pessoas quererem, sabe, fazer o encanto da sereia, que eu digo, né? Eu vou encantar esse aqui para ele comprar o meu curso, para ele vir fazer aqui o meu, sabe, a minha mentoria. É uma coisa meio louca, né, Juliana? Às vezes eu vejo assim, a pessoa venha faturar, sabe, 10K, como fazer o seu primeiro milhão, sei lá. A pessoa ainda nem chegou lá, a pessoa nem fatura isso, né? Eu vou te ensinar a faturar 10K fazendo curativo. A pessoa nunca tocou num paciente, nunca fez um curativo na vida. Só que as pessoas se deixam enganar muitas das vezes. Então a gente tem que ter muita maturidade, inclusive profissional, de saber que empreendedorismo não é o mundo de Alice, não é o país das maravilhas. Que tem, sim, possibilidades reais, mas que tem todas os percalços que precisam ser contornados. E tudo isso vai, de fato, ser minimizado quando você tem um planejamento estratégico, né? Que você utiliza uma metodologia, né, de planejamento que se adeque ao seu negócio. Por exemplo, eu optei em fazer planejamento estratégico situacional. Era uma modalidade de planejamento que eu tinha uma intimidade, né, é um planejamento que se adequa muito bem ao setor saúde. Eu conhecia as ferramentas do planejamento estratégico situacional e foi essa modalidade de planejamento que eu optei em fazer, porque eu tinha muito conhecimento. Mas tem outros modelos, né, que você pode adotar para fazer o seu planejamento, que vai dar certo também da mesma forma. O que a gente precisa ter em mente é que o faturamento, de fato, é tudo aquilo que você consegue colocar dentro da empresa, seja vendendo produto, seja vendendo serviço, né? É a sua receita bruta, é o que entrou, mas não é necessariamente aquilo que você vai ter de lucro. Normalmente, gira em torno de 20 a 30% lucro desse faturamento, que é um dinheiro que também não é seu, é um dinheiro da sua empresa, que é para a empresa sobreviver. A empresa tem uma vida financeira própria, ela precisa caminhar com as próprias pernas, né? Às vezes é necessário, logo que você abre o negócio, por exemplo, eu não tive sócio, então eu optei por fazer carreira solo, que eu digo. Então, eu fui o sócio investidor da minha própria empresa. Então, eu, né, usei recurso próprio e até recurso de empréstimo bancário, né, que eu fiz, porque eu tinha vínculo empregatício, eu conseguia fazer, né, honrar com essas parcelas do meu salário, por exemplo, que a empresa pudesse usar a empresa para reinvestir. Graças a Deus, com 7 meses de funcionamento, a minha empresa já se autopagava. Ou seja, ela pelo menos empatava, estava ali no 0 a 0. Eu entrava 10, eu gastava 10. Ou seja, eu não precisei mais usar de recurso meu, Marcelo, pessoa física, para estar colocando dinheiro dentro da empresa. Isso eu acho que é uma grande conquista, né?
E a partir de 11 meses de empresa aberta, eu consegui fazer a retirada do meu primeiro Prolabore. Mas eu tive que passar 11 meses. Eu passei primeiro 6 meses colocando dinheiro meu, depois mais 4 meses a minha empresa empatando até dar um lucro ao ponto de eu conseguir colocar nas despesas o meu Prolabore. Mas isso foi muito bem planejado, né? E aí, claro, você vai estudando a saúde financeira da sua empresa. Poxa, Marcelo, mas eu comecei, já tem 10 anos. A minha empresa esse ano vai fazer 9 anos. Poxa, nesses 9 anos eu não aumentei o meu Prolabore, eu continuei com os mesmos 2.000 que eu planejei lá atrás. Gente, você vai estudando a saúde financeira da sua empresa, né? Você vai vendo quanto de energia você demanda para isso. Por isso, você sentar com o seu contador, ver como é que está o balanço da sua empresa, né? Ver como é que de fato está a saúde financeira ao ponto, não, agora eu preciso ter um Prolabore de 5.000, porque agora, antigamente eu tinha 2 hospitais que eu dava plantão, agora eu tirei um, eu estou só com um porque eu preciso de mais tempo para me dedicar para minha empresa, né? E aí, então, eu tenho que compensar essa perda de receita que eu tive lá na minha pessoa física, e minha pessoa jurídica hoje tem condições de me dar isso, ok. E aí eu vou lá e aumento meu Prolabore. Isso não significa dizer que quando você aumenta o seu Prolabore, você tem que diminuir o seu lucro. Não. Você aumenta o seu Prolabore quando você está com uma rentabilidade melhor, inclusive com margem de lucro, que até passou dos 30% que você estabeleceu. Significa que você está com uma saúde financeira ok, ao ponto de você aumentar seu Prolabore. Entenda, Prolabore é despesa. Tem que ser deduzido do faturamento, né? O Prolabore não pode ser deduzido do lucro. Então, gente, tem que estar claro isso para vocês. Faturamento e lucro são coisas diferentes. Lucro é um percentual que sobra do faturamento para investimento na empresa, para composição do capital social da empresa. Ok? Isso é bem importante, né? E uma das perguntas lá que tinha, Marcelo, era com relação ao Prolabore mesmo, do tipo, ela botou assim, eu abri o meu negócio, que ela falou que ela assistiu a aula do mini curso que tem no YouTube. Até, pessoal, Legal. assistam a aula que tem no YouTube, é bem legal sobre precificação, que a gente ensina como fazer o cálculo, né, da precificar o seu serviço. E ela disse que ela usou, ela fez o cálculo e ela pensou, tá, quando que eu não, como é que eu vou tirar meu Prolabore? Ela viu que ela não tinha condições de tirar o Prolabore antes, que ela estava tirando do lucro o dinheiro para ela. E como ela falou, tá, e como é que eu vou sobreviver da minha empresa se eu não puder tirar o Prolabore? Que ela falou que ela tinha que tirar do lucro, que ela não tinha como é que ela poderia trabalhar com isso. E eu acho que isso é uma dúvida grande, né? Porque assim, tem aquelas pessoas como eu, como você, que começou a empreender, mas a gente tinha um serviço, a gente é concursado público, né? Sim. E tem as pessoas que não, que estão tipo, meu, vou começar agora, não tenho nada, tenho essa especialização, eu vou começar devagar, eu vou começar a empreender, né? Que tem ali um pouco de dinheiro guardado pro começo, mas não tem como se manter, né? Isso é um problema bem grande, assim, né? Quando tem essas questões, né? De pegar, acaba misturando esse dinheiro e é onde que a gente fala do risco de falência, né? Do risco de fechar a sua empresa. Porque mesmo com todos esses problemas, você vai ter que ter esse planejamento financeiro, às vezes até mesmo, como o Marcelo fez, pegar um empréstimo, né? Ou tentar ver um sócio investidor, ou tentar ver alguma forma de te ajudar a fazer esse investimento na tua empresa e até mesmo propor investir no que realmente vai trazer mais faturamento para a tua empresa, né? Então, eu vou investir em marketing, eu vou investir em divulgação, eu vou fechar parcerias. Então, assim, pegar esse dinheiro e fazer com que vai ter mais retorno de faturamento para você poder fazer o lucro e poder também botar como despesa seu Prolabore. Qual a sugestão para isso, Marcelo? Que foi a pergunta dela. O que eu faço? Eu não tenho ainda como tirar Prolabore. Eu tenho que tirar do lucro? Pois é, quando a gente faz a aula de precificação, uma das coisas que a gente entra na fórmula de precificação é o H, que são os honorários, né? Honorário é aquilo que volta do serviço, né? Se for produto, não, você coloca isso em termos de margem real de lucro. Assim, o que que a gente aconselha nessas horas? Bom, eu falei que uma média estima-se que seja de 20 a 30% a margem de lucro para serviços. É uma média, tá? Bom, se ela está sobrando alguma coisa, significa que ela está tendo lucro. Bacana. O que que ela tem que fazer?
ela tem que colocar dentro do planejamento dela das despesas o Prolabore. Porque assim, tá sobrando alguma coisa, ok, significa que ela está com saldo positivo. Como é que ela está dizendo que ela está tendo lucro, né? Ela não está tendo lucro se ela não tem Prolabore. Ela não está tendo lucro, né? Porque assim, o Prolabore ele é uma despesa, ok? Você pode abrir mão do seu Prolabore? Até pode. Aí o que que você tem que fazer? Você vai ter que escolher. O que que você quer? Você quer escalonar mais rápido a sua empresa? Ou você quer se sustentar, se manter? Porque a tua empresa precisa de ti para se sustentar, inclusive, né? Porque você vai estar lá fazendo. Então, às vezes, nessas horas, você diminui a sua margem de lucro, que estava ali para 20 a 30. Não, eu vou colocar aqui de 5 a 10% de margem de lucro, eu vou deixar um percentual menor para fazer a composição do meu capital social, entendeu? E aí vou trabalhando, vou escalonando, vou melhorando a minha comunicação, vou divulgando mais o meu serviço, o meu produto, o meu negócio, para eu garantir que haja um aumento no faturamento. E aí eu vou conseguir dizer, então, poxa, agora eu estou tendo um saldo positivo maior. Então eu volto, aumento um pouquinho o meu percentual de lucro. É isso que é exatamente isso que é a resposta. Gente, aí que tá o erro, que o Marcelo explicou. Ela não tem lucro. É, Que foi o que eu falei ali para vocês. Muitas vezes, na grande maioria do começo, não tem lucro. Ela não tem lucro por quê? Porque ela falou assim: eu não posso tirar meu Prolabore, daí eu tenho que tirar do lucro. Tá vendo o erro? é. Se o Prolabore ele faz parte da despesa e o faturamento, você tira todos os seus custos fixos e variáveis, imposto, tal, para depois ter o lucro para fazer o investimento. Se ela não está conseguindo tirar o Prolabore, ela não está fazendo o cálculo correto. Ela não está colocando o Prolabore como despesa. Ela está Sim, querendo tirar o Prolabore do lucro. sim, E, na verdade, o lucro é para o capital social, é para reinvestimento da empresa. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que botar essa despesa e ela não vai ter o lucro. sim. E ela vai ter que melhorar, fazer estratégia de venda, de captação de clientes, de marketing, de parceria, para aumentar o faturamento dela, para ela começar a ter o lucro, que como o Marcelo falou, pode começar menor, 5, 10%, até chegar no que a gente quer, que é os 30% ou até mais, né? Dependendo como está a saúde financeira do teu negócio. E Então, às isso, gente, é muito importante. Então, quando você vê aí divulgação de fature 9K, fature 10K, prestem atenção, faturamento não é lucro, faturamento não é o dinheiro, o salário pela borda que você vai tirar no final. Então, tomem cuidado. Eu vi aí recentemente uma propaganda de um colega de profissão falando: porque você faz um pacote de 10 atendimentos e aí dá R$ 2.000. Então, se você tiver 4 clientes, você vai ter R$ 8.000. Então, você vai ter faturamento de R$ 8.000. Tá, pessoal, mas peraí. R$ 200 no atendimento. Os materiais que foram utilizados para tratar a ferida. Se você faz atendimento domiciliar, gasolina, depreciação de material, tem todo o custo. Se você está num consultório, aluguel, energia, luz. Então, assim, quanto que desses R$ 200 realmente é o lucro? Quanto desses R$ 200 realmente é o que você está faturando? Então, tomem cuidado com isso. Aí você vai achar lá, beleza, eu vou começar aqui um atendimento, eu quero ganhar 10 mil, vou atender 5 pacientes no mês. Fecha o pacote de 10 atendimentos. Tá, e aí? Quem dera que fosse assim, não? Você vai ficar com dívida, porque você vai ter que pagar seus custos. Não é assim que funciona. Então, é importante, sim, fazer um bom planejamento. Ver quanto financeiramente que você tem para investir. Fazer uma pesquisa de mercado com relação a produtos também. Porque daí quando você consegue fazer, você tem que saber tudo que você entra, tudo que sai, todos os produtos. Porque você começa a pensar, poxa, esse produto aqui está muito caro. Então, eu vou procurar um produto com essa qualidade um pouco mais barato. E você vai fazendo essa análise para poder melhorar a questão do lucro, para poder melhorar a que a gente chama de margem de contribuição, né? Aumentar a margem de contribuição. Então, Médio, né? isso, para aumentar o ticket médio. Então, é isso que você tem que estudar e prestar muita atenção. Porque se você ficar assim, mesmo e já começa, mas mesmo que você está lá como pessoa física, que você não tem tanto prejuízo, mesmo assim, você está atendimento domiciliar, que você está como pessoa física, começa a fazer, porque se você está empreendendo, o seu intuito é o quê? É crescer, né? Você quer aumentar você quer ganhar mais dinheiro que a sua empresa, você quer aumentar o seu negócio. E se você já não tem essa mentalidade, como que você vai fazer o seu negócio crescer? Como é que você vai ver daquilo ali? Uma, Então, uma a coisa que primeira coisa é responsabilidade, a segunda coisa é buscar conhecimento, né? Então, tome muito cuidado. Agora, eu até brinquei hoje no Stories falando sobre isso, né?
confie em quem fala assim, ó. Em vez de, tipo, fature 7K, fature 10K, a pessoa que fala assim, ó, lucre em 20K, uma pessoa que vende esse curso, lucra 10K, lucra 20K. Porque a minha preocupação é o enfermeiro tá se empolgando para empreender e a gente quer isso, né? Tá sendo muito legal. A gente tá vindo na estética, tá muito alto, empreendedores do frio na orelha e amamentação. E o enfermeiro, ele, não, eu vou ter meu, porque assim, eu vou ter meu consultório, eu vou ter minha empresa, eu vou ser empresário. Só que, por mais, vocês têm que entender que isso é uma coisa nova para a enfermagem, mas é uma coisa que já existe, consultório, clínica, empreendedorismo já existe para várias outras profissões, né, que estão aí no mercado. E eles estão aí porque eles planejaram, fizeram um bom planejamento financeiro, eles estudaram sobre o seu negócio. E aí o enfermeiro, ele tá empolgado, meu, vou começar agora, é isso aí, e começa de uma forma errada, com falsas promessas, vai fechar, vai falir. É, e Daqui a 2, 3 anos vai estar uma galera aí desempregada, é, se submetendo de novo a um hospital ou para baixo salário, e não é o intuito. é. Então, façam com responsabilidade. Estudem sobre a parte financeira, estudem sobre fluxo de caixa, estudem sobre plorabora, estudem sobre precificação, estudem sobre margem de contribuição, estudem, leiam, tem curso no Sebrae sobre isso, tem muita coisa boa sobre isso, na internet tem um monte de conteúdo sobre isso. Seja responsável, não é, Marcelo? É uma coisa que é interessante, né, Juliana? Assim, uma vez me perguntaram isso, Marcelo, mas como é que eu vou ter um parâmetro, né? Assim, porque eu falei assim, então ela não está tendo lucro. Não está mesmo, porque assim, como é que eu vou fazer para aumentar meu faturamento? Ou se não conseguir aumentar meu faturamento, mas como é que eu vou fazer para diminuir minhas despesas? Então, aqui eu vou dar algumas dicas. Então, por exemplo, você precisa melhorar as suas compras. Você precisa usar uma coisa que é importantíssima para o empreendedorismo, chama-se poder da negociação. Você tem que negociar melhor com o seu cliente externo, que é o seu fornecedor. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer um pacote de 10 curativos, 200 reais, 2.000, né? E se esse teu paciente morrer? Se esse teu paciente se internar? Se esse teu paciente simplesmente abandonar o tratamento? Ninguém diz isso, né? Mas diz, pegue 4 pacientes com um pacote de 2.000 reais por mês que você vai faturar 8K. Quer dizer, ele não te mostra a realidade nua e crua. Outra coisa, quanto é o teu ticket médio? Porque assim, o que a gente tem que ter como parâmetro? Por exemplo, vamos supor que você trabalhava como plantonista, tá? E que o teu plantão de 12 horas era 600 reais. Estou dando um exemplo. Quanto era a tua hora trabalhada? 50 reais. Não é? É uma matemática simples. Então, se você vai empreender porque você está insatisfeito, porque você quer ser dono do seu próprio negócio, você não aguenta mais essa vida de plantão, não sei o quê, dupla jornada, não. Bom, você tem que fazer um negócio para ser no mínimo melhor, concorda comigo? Então, como é que eu vou fazer um negócio para eu receber menos de que 50 reais a hora? É melhor ficar onde eu estou no meu plantão. É melhor ficar lá onde eu estou. Então, assim, eu tenho que ter alguma coisa de ponto, né, de referência. Marcelo, eu nunca trabalhei, eu acabei de sair da faculdade, eu já quero empreender, quero montar meu negócio, quero carreira solo. Ok. Quanto é uma hora mínima do enfermeiro no mercado? Não sei, Marcelo. Vamos pegar o piso salarial. 4.750, você divide por 220 horas, né, mensais, que é o teto de horas para o piso de 4.750. Quanto dá essa hora trabalhada? Sei lá, vou chutar aqui, vai dar 25 reais, por exemplo. Você tem que ganhar no mínimo 25 reais. Isso é valorização. E aí, se eu estou tendo todo esse trabalho, mas eu não estou conseguindo receber um mínimo de hora pela minha hora trabalhada, gente, você tá tudo errado. Então, até isso você tem que colocar no seu planejamento, né? Como é que eu sei? O meu Prolabore vai ser aleatório? Eu vou chutar que eu quero 5.000 de Prolabore? Não. Quantas horas eu vou me dedicar para a empresa? Não, eu vou me dedicar 20 horas por semana, porque eu trabalho aqui no hospital, eu dou aula aqui, eu ainda tenho um vínculo empregatício aqui, então eu tenho 20 horas para me dedicar para a empresa. Tá? E aí eu estou colocando horas de trabalho, horas de planejamento, que a gente, né, faz planejamento em casa, não sei o que, agenda, coisa. Eu vou me dedicar 20 horas para minha empresa. Bom, se a minha hora é 150 reais, então 20 horas por semana vai dar 1.000 reais. Meu prolabore no final do mês tem que ser 4.000. Tu tá entendendo? Você tem que ter um ponto de referência. É esse que é o problema. As pessoas não têm um ponto de referência, vão fazendo as coisas tudo no escuro. Então, essa pessoa que está prometendo te vender um curso lá para você faturar 10K sendo laser terapeuta, ela não te ensina isso. Ela te ensina
que tu podes faturar 10K sendo laser terapeuta? E eu não estou dizendo que não pode, não estou dizendo que isso é impossível. É possível. Ela só não está te ensinando como é que tu vai calcular o teu Prolabore e como é que tu vai ter lucro para fazer o teu negócio dar certo. Ou tu vai ficar só com um equipamento de laser. Qual é a tua vida? Aí no meio do atendimento o equipamento descarregou a bateria. Ou então o equipamento deu pane e tu tem que mandar para assistência técnica. 15 dias. Eu moro em Belém do Pará, tá? A assistência técnica do meu equipamento é em São Paulo. É no mínimo 15 dias para esse equipamento voltar. No mínimo. Aí tu vai ficar 15 dias sem faturamento, 15 dias sem atender com laser, porque tu é laser, tu aprendeu a só fazer 10K sendo laser terapeuta. Ou seja, esse é um outro erro. A gente amarra o nosso negócio, o nosso faturamento, vincula a uma única fonte de renda. A gente tem uma coisa que a gente chama de, no empreendedorismo, que a gente tem que fazer, você tem que agregar, né, vários serviços num só serviço, num só produto, né? Eu tenho que vender, por exemplo, você já vai numa lojas americanas da vida, aí você compra sei lá, um ventilador. Aí já viram que eles te oferecem para você comprar uma garantia estendida? Porque o cara não quer ganhar dinheiro só com ventilador, ele quer ganhar dinheiro com a tua garantia estendida. Né? De quantas pessoas usam essa garantia estendida? Menos de 10%, mas o cara fez uma. Tu tá entendendo? Então, assim, eu tô aqui fazendo laser no meu paciente e tal, atendendo a fissura mamária, mas eu já vou aqui vender um produto para melhorar a hidratação dessa fissura mamária. Tu tá entendendo? E isso eles não ensinam, esse pulo do gato, ninguém ensina. E é isso que a gente está se propondo a fazer. Por que a gente está se propondo a fazer isso? Porque nós somos empreendedores reais, gente. A gente está no dia a dia, sabe? Se reinventando. Hoje eu tive uma reunião à tarde tentando fechar um negócio com um hospital. E aí eu já fui com um outro modelo de negócio, um outro planejamento. Por quê? Porque há 2 anos atrás eu fechei com um grande hospital e quase eu quebro. Porque eu levei sabe, me passaram literalmente a rasteira por um erro que não foi meu, um erro que não foi da minha empresa, um erro foi do hospital que me contratou, fez o processo todo errado e eu que tive que pagar a conta. Fiquei lá com 150 mil de estoque empatado, porque eu não tinha como devolver, porque foi um erro meu, inclusive, porque eu podia ter comprado por consignação, né? Não, resolvi engessar dinheiro no estoque e fiquei lá patinando. Imagina se eu não tivesse um planejamento. Eu teria quebrado, gente. Eu fui quase ali no limite mesmo. Fiz sangria na saúde financeira da minha empresa, atravessei um grande deserto, mas a gente sobreviveu. E aí agora, claro que para esse novo negócio, eu já vi que aquilo que deu errado lá eu não vou repetir, eu não vou reproduzir. Então, o que vocês têm que ter em mente? Que o negócio, ele perpassa por vários setores, várias áreas. São muitas coisas envolvidas. Não é somente eu fazer o meu curso, pegar meu certificadozinho, comprar meu equipamento, eu vou embora com a minha maleta e vou fazer 10 mil por mês sendo laser terapeuta. Não é assim, gente. Não se iludam. E aí, enquanto vocês se iludem e acreditam nisso, o cara que está te vendendo o curso, esse sim está milionário. Mas ele não te ensina a ficar milionário. Ele não te ensina porque ele não quer que tu concorra com ele. Entendeu? Esse é o grande desafio. E a gente está aqui para mostrar para vocês que faturamento e lucro são duas coisas que existem, mas elas não são a mesma coisa. Tá? O lucro, ele sai de dentro do faturamento e o trabalho que você precisa fazer, o quanto de energia você vai demandar para você chegar nesse faturamento, para que tu consiga ter uma saúde financeira saudável, né? Da tua empresa, ao ponto de tu conseguir ter o teu percentual de 20 a 30% de lucro. Vai chegar um determinado momento que eu posso diminuir a minha margem de lucro? Vai. Poxa, olha, tá ruim e tal. Vamos diminuir aqui a margem de lucro, porque eu tô com... Ou então, não quero mexer na minha margem de lucro, eu vou olhar para o meu planejamento e ver o que eu posso melhorar. Por exemplo, agora eu voltei a ser o comprador da minha empresa, da minha clínica. Porque eu cansei de delegar. Para quem eu deleguei, não sabia comprar. Não cobra, não pede desconto, não pede prazo, sabe? É assim, erros administrativos absurdos. A minha empresa foi protestada em cartório por atraso de 5 dias de um boleto. Fiquei estressadíssimo. Por quê? Gente, é inadmissível. Não estava com recurso no caixa, algum problema, o capital de giro falhou. Entra em contato com o fornecedor, diz, olha, amigo, eu tive um probleminha aqui, tu me dá mais 5 dias aí? Tu não protesta o meu boleto? Tu tá entendendo? Então, aí, ou seja, é uma empresa com que eu não vou mais trabalhar. Aí eu voltei para o setor de compras. Por quê? Porque eu preciso mostrar para eles que eu tenho que comprar certo, de forma correta. Eu tenho que comprar com o melhor preço, eu tenho que comprar com o melhor prazo, eu tenho que comprar de boa qualidade, com maior diversidade. Eu tenho que ter múltiplas opções para o meu cliente, inclusive múltiplas opções de pagamento, que é um outro problema.
né? Ah, olha, eu não trabalho com máquina de cartão, é só dinheiro e Pix. Acabou que não vai comprar o pacote. Ah, aquele pacote de 10 curativos lá de R$ 200, é melhor tu fazer um curativo, o paciente pagar no cartão de crédito, pagar logo o pacote completo de parcelar, do que tu perder o paciente, né? Isso é uma coisa importante para a gente melhorar o nosso faturamento, é a gente diversificar a nossa carteira de recebimento, forma de recebimento. Isso é importantíssimo. A gente falou isso, inclusive, num curso, que a gente, no mini curso ou numa live, eu não lembro bem. Mas, assim, é só Numa live. É tanta coisa, né, gente? Tem tanto conteúdo que a gente já tá até perdido, mas foi numa live. pensar que o empreender são 50 e poucas aulas, enfim, então é muita coisa. E aí, então entendam, o que a gente se propôs a fazer na Educamoving, né, eu e a Juliana, é de fato fazer os enfermeiros empreenderem com muita responsabilidade para que de fato eles possam assinar uma história de sucesso. Para que eles possam ir para a calçada da fama, sabe? Eu sempre digo isso. E no empreendedorismo da enfermagem, para ele deixar um legado. Porque, gente, essas coisas, elas vão passar. Isso é fato. Só vai ficar, o doutor Evandro até falou isso pra gente, né, Ju, doutor Feridas, que ele não se assusta com isso, porque isso vai passar, gente. Ninguém se sustenta por muito tempo. Eu sempre comparo com um cantor que é ruim, né? Às vezes ele lança uma música, ele até vai, estoura, vira hit nacional, sucesso, mas é só aquela música. É o cantor de uma música, né? Porque ele é um cara que não estudou, que não é afinado, que não tem, sabe? Não tem, gente. Ele não vai se sustentar. Podem lançar quantos refrigerantes quiserem no mercado à base de cola, mas nenhum vai ser Coca-Cola. Não Gente, vai. assim, ó, o que que a gente está querendo passar para vocês? A gente não está aqui criticando pessoas que fazem Né? curso, porque são nossos colegas, que são também especialistas, né? Que estudaram para isso e tudo mais, né? Só que a gente está alertando porque isso é perigoso, É, né? Eles usam esse título de campanha para chamar vocês para os cursos deles, e eles são empreendedores de cursos, né? sim. Então eles estão fazendo faturamento, eles estão fazendo isso por quê? Porque eles precisam vender o produto deles, que é o curso. Né? Então, só tomem cuidado vocês que estão comprando esses É. cursos de realmente é um profissional que está colocando em prática, que ele colocou em prática aquilo que ele está vendendo, ou ele só fez um produto de um curso. Tomem cuidado disso, porque se, Juliana e Marcelo, por que que vocês criaram a Educa Moving, né? A gente criou a Educa Moving também, claro, a gente é uma empresa de curso para capacitar, mas a gente fez por quê? Por causa que tinha muitos profissionais que pediam ajuda para gente. Sim. A gente criou a Educa Moving também por causa de uma dor nossa, uma dor minha também, que estava ali empreendendo e eu não tive, quando eu abri meu negócio, e eu não tive ajuda, que eu queria saber toda a parte de documentação, por onde começar, financeiro, vigilância, eu não tinha nenhum local que eu pudesse me ajudar. Então foi da minha própria dor, daquela angústia. E depois que eu comecei a abrir meu negócio, o Marcelo foi um dos meus mentores que me ajudou. Eu passei uma semana dentro da clínica dele para ele me ajudar, para eu poder abrir o meu negócio. Vem outros profissionais pedirem ajuda todo dia no WhatsApp, toda semana no WhatsApp, né, Marcelo? A gente tem o SOS Feridas, que é o grupo de feridas. A gente tem toda semana alguém pedindo ajuda. E a gente falou, poxa vida, as pessoas ainda estão perdidas. Porque eu não vou. Então, por que que a gente não vai contribuir com essas pessoas? A gente não teve quem contribuísse com a gente. Então, a gente vai contribuir com essas pessoas. Então, nós somos empreendedores reais, que estão aí no dia a dia. Nós não vivemos o mar de rosas. Nós estamos ali faturando, lucrando, mas muitas vezes passando por perrengue, que nem o Marcelo que falou que quase faliu a empresa dele por causa daquele problema com o contrato com o hospital. Mas nós estamos ali no dia a dia vendo estratégia, vendo alternativa, para nova parceria, novos contratos, para o nosso negócio se manter no mercado, para a nossa empresa se manter no mercado. Então, nós estamos aqui hoje com essas lives, com esses mini cursos, para dar conteúdo gratuito para vocês. A gente está fornecendo coisas gratuitas, montando espaço para vocês tirarem as dúvidas, para vocês não começarem como nós começamos, às vezes com erro, quebrando a cara. Então, na verdade, é uma assessoria, uma ajuda mesmo, né? Então, a Educa Moving, ela vem com o sentido de educar mesmo, de ajudar, de pegar na mão de você conseguir abrir o seu negócio com estabilidade, com segurança, dentro, né, com documentações, da parte jurídica, da parte contábil, de você ter o seu negócio, e você ter um direcionamento. A gente fala para um caminho sem pedras, né? Que você vai ter problemas, porque todo mundo que empreende vai ter problema. Não é fácil empreender, ainda mais no Brasil, é difícil, mas é gratificante quando você começa com um caminho, né, mais correto e gratificante, porque você vê que é um negócio seu, que é você batalhando por você mesmo. Então a gente está aqui com isso,
com esse intuito de ajudar você a abrir o seu negócio com responsabilidade, com bom planejamento financeiro, com bom plano de negócio, com assessoria jurídica, com assessoria contábil, com assessoria de vigilância, com assessoria financeira, para você abrir com responsabilidade o seu negócio e não ter o risco de fechar ele daqui a 2 anos, como está lá as estatísticas do Sebrae, É. né? Então, é por isso que a gente está aqui, né, Marcelo? O que a gente quer deixar, né, Juliana? A gente quer, de fato, construir uma cadeia de enfermeiros empreendedores de sucesso e a gente quer poder dizer, não por vaidade ou por nada, é dizer, poxa, que legal que a gente pôde contribuir para isso, que a gente pôde segurar na mão, né? Que a gente pôde, de fato, ajudar a construir, a assinar essa história de sucesso. A gente quer ser um coautor, que eu digo, sabe? Eu E acho isso vai ser importante, que né? é isso, a gente está lutando pela valorização da enfermagem de outra Sim, forma. A gente tem sim. pessoas que lutam pela valorização da enfermagem com piso e tudo mais, e é isso aí para a galera que, né, que está em hospital, que está em clínica, e a gente está lutando pela valorização da enfermagem empreendedora, do enfermeiro que tem uma empresa, do empresário, do empreendedor, que isso também é valorização pelo seu próprio negócio, Sim. né? Então, e a gente quer construir isso, construir essa comunidade de enfermeiros que empreendem com responsabilidade, que vai durar o negócio, que fique comum. Fica comum você falar, não, eu sou enfermeira, eu tenho meu consultório, eu tenho minha clínica, eu sou empresária. Qual que eu sou enfermeira, eu sou empresária. Isso ser uma coisa que é comum, não é uma coisa que eu falo, nossa, enfermeiro tem clínica, enfermeiro atende, Parece né? é, E parece que é uma coisa, né? A gente não, a gente quer transformar isso numa coisa normal, aham. né? Uma coisa saudável. E Todo é para dia. isso, essa é a nossa visão, esses são nossos valores, né, Marcelo? Com certeza. Inclusive, a gente tem aí, vimos semana passada, né, na live com a doutora Ludmila Cunha, que é conselheira, né, do Conselho Federal, o quanto o Conselho Federal vem trabalhando, né, e vem nos estimulando a isso, né? E é isso que a gente quer, que a gente possa, de fato, instrumentalizar vocês em todos os aspectos do empreendedorismo da enfermagem para que vocês possam, de fato, construir uma trajetória de sucesso. E a gente quer estar aí, né? Brindando com vocês, tomando essa champanhe, né? Fazendo o que a gente chama de inauguração por descerramento de placa ou por cortar uma faixa. Porque, de fato, a gente sabe que o que a gente construiu para vocês e o que a gente vai entregar é, no, é o real, não é nada de, sabe, não é um sonho, não é um ilusionismo, não é um, sabe, um simples encantamento. É real. É, primeiro, muito fundamentado, né, em ciência, em teoria, em tudo aquilo que a gente estudou, mas a gente colocou em cima de toda essa teoria toda a nossa prática, toda a nossa vivência e o que a gente ainda continua vivenciando, né? O que a gente continua sendo inquietado, sendo incomodado, sendo procurado, mas a gente quer que o empreendedorismo da enfermagem seja mais do que um sonho, né? Um desejo, que ele seja uma realidade. E só vai se tornar real se ele for feito da forma que a gente está dizendo, com responsabilidade, com seriedade e, primeiro, com muita lealdade. Você tem que ser leal com você e leal com o seu negócio, porque se você não for leal com você não vai ser leal com o seu cliente, né? Se você se auto-enganar, você vai enganar o seu cliente. Então, essa história de que eu vou fazer por amor, não sei o quê, de fato, a gente precisa fazer uma coisa que seja prazerosa. Mas eu preciso fazer com responsabilidade, porque o amor não vai pagar meu boleto. O amor não vai fazer minha empresa não fechar. Se eu fizer de maneira, a não ser que eu queira fazer, eu tenho muito dinheiro, não preciso disso, eu vou fazer aqui um trabalho social, ok. Aí você vai fazer uma outra coisa chamada empreendedorismo social, né? O que a gente quer é fazer empreendedorismo de negócio, ou seja, enxergar oportunidades, né, reais, criativas, de negócios dentro da enfermagem e transformar essas oportunidades em negócios extremamente lucrativos. Lucrativos mesmo, ok? Porque se você está tendo lucro, significa que você teve faturamento, que você conseguiu colocar dentro da sua cartilha de receitas, né? Ou, desculpa, de despesas, o seu Prolabore, porque então você só teve lucro se o seu Prolabore está lá dentro das suas despesas. Marcelo, tem uma última pergunta que a gente não respondeu, que eu estava lendo aqui, que é da inadimplência. Como você lida com a inadimplência na sua clínica? Olha, eu vou ser muito honesto, eu não tenho inadimplência. Por quê? Porque o cliente paga à vista o procedimento.
O que eu tenho de cliente, tá? Do cliente direto. Eu tenho inadimplência quando eu presto serviços para empresas, algumas vezes. Por exemplo, eu dei o exemplo desse hospital, né? Que eu prestei o serviço e eles passaram 1 ano e 4 meses para me pagar. Então, enfim, mas é um risco calculado, né? Eu sabia que eu poderia ter essa perda, e aí, mesmo assim, foi um pouco acima do que estava calculado, por isso que eu fiquei ali patinando. Eu já tive, por exemplo, inadimplência de prefeituras, que eu prestei também serviço e ficaram mais de 1 ano para me pagar. Mas do paciente, do cliente real, não, porque ele vai na loja, ele compra, ele tem que pagar, senão ele não leva o produto. Ele vai na clínica, ele tem que pagar para fazer o procedimento, senão eu não faço o procedimento, né? Então, eu não tenho inadimplência nesse sentido, né? Eu tenho dessas... Aí, agora, em função de eu ter, vamos dizer assim, levado essas caneladas, que a gente chama esses tombos, eu, por exemplo, as prefeituras hoje me contratam, querem contratar, então o que eu faço? 50% no ato da contratação e 50% na entrega do serviço. Entendeu? São estratégias. Tem prefeitura que vai aceitar, tem prefeitura que não vai aceitar. O hospital. Ah, Marcelo, eu quero que você faça essa parte de curativos aqui no meu hospital. Ok. Para eu montar o serviço, tantos reais, ele me paga para eu implementar o serviço. E depois que eu começo a atuar dentro do serviço, ele vai me pagar o que eu produzi, né? E aí, gente, tem várias formas, claro. Por exemplo, para ele me pagar, eu tenho que garantir que não vai ter a glosa, senão eu não recebo. Então, eu tenho que trabalhar para não ter glosa, fazer o registro adequado. Mas, assim, do cliente diretamente, eu não tenho inadimplência, porque o meu paciente ele paga, né? Alguma vez lá no passado, já teve situações assim, tipo, do paciente, sei lá, era R$ 300 o procedimento, e aí chegava, olha, eu só trouxe 150 hoje. Aí a minha secretária ficava com pena e disse, não, se eu pagar na próxima. E aí, sem minha Não autorização. pagava. E aí o paciente às vezes não pagava, sumia. Uhum. A empresa não vai ficar no prejuízo. Eu vou tirar do teu salário. Tu pode ter, primeiro que tu fizeste uma coisa que tu não estava autorizado. Mas assim, isso é muito simples, porque quando você tem sistema, é tudo controlado em sistema, né? Então, quando o paciente gera o pagamento no sistema, automaticamente aparece no computador para mim que ele pagou. E aparece a forma de pagamento, se foi crédito, se foi débito, se foi Pix. Então aparece lá. Tem como você monitorar isso. Então, é mais assim, gente, serviço é muito raro, porque ninguém dá o serviço sem se receber. Tu primeiro tem que receber, depois fazer o serviço, né? É. Não, eu também não tenho inadimplência, não. É bem tranquilo, assim. Mesmo porque, assim, se ele quer continuar o seu tratamento, ele vai ter que te pagar, né? Então, Exatamente. ele vai, se ele, né, a gente que trabalha com tratamento de feridas, né, que o paciente vai lá várias vezes fazer e ele sabe do valor do teu atendimento, ele sabe que você vai fechar aquela ferida, ele sabe que ele depende de você, ele vai dar um jeito de pagar porque se não me pagar mais, eu não faço mais o atendimento também. Por isso que é Então, diversificar. também tem, né, tem essa situação, né? Por isso que é importante a gente diversificar as formas de recebimento, né? Então, por exemplo, lá na clínica a gente tem uma política assim, quando o paciente fecha pacote de 10 sessões, é bem complicado. Por exemplo, a gente faz mais quando é, sei lá, tipo bota de una, por exemplo, que é sabe que é um tratamento mais, né, constante. E aí o paciente faz pacote ó, se você fizer o pacote de 10 sessões, a gente lhe dá um desconto de 10% e você pode parcelar de 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Isso para tu diminuir a tua taxa de abandono são estratégias. Mas por que eu sei que eu posso dar esses 10% de desconto? Porque isso está calculado. Tá? Isso está calculado. Eu sei que eu tenho gordura para queimar, que a gente chama, porque geralmente o paciente é fato, gente, ele vai pedir desconto, ok? Então, se tu sabe que o teu ticket médio para aquele procedimento é R$ 300, tu não começa comprando 300, porque se der desconto, lascou, tu já comprometeu o teu ticket médio. Isso é estratégia de Isso é mercado. uma grande polêmica, dá ou não dá desconto, né? E assim, eu sempre digo para o paciente, não é que eu dê desconto para ele, eu posso mudar a forma de tratamento, eu posso mudar a terapêutica em alguns momentos. Ou eu vou dar desconto, de fato, fazendo outras estratégias. Por exemplo, de cada 10 curativos, o 11º você ganha gratuitamente. Não é que ele ganhe gratuitamente, gente. Isso está embutido dentro do teu custo. Entendeu? Isso está calculado lá dentro do teu custo, né? Eu digo que ninguém dá cafezinho de graça, gente. Até o cafezinho que está lá na recepção está dentro do teu custo. Essa história de que vem aqui, acontece muito isso em promoção de venda de carro, né? Bônus de R$ 10.000 no seu usado. Não tem bônus, gente. Ninguém dá bônus de R$ 10.000. É mentira. Se ele vai aumentar o preço do carro zero para dizer que ele te deu bônus de 10 mil. Então não tem cafezinho de graça. Tem estratégias de comercialização
para você, porque o cliente gosta de saber que ele está ganhando alguma coisa, ele gosta de saber que ele está na vantagem, entendeu? E aí não é que você vai estar mentindo para o paciente, para o seu cliente, não é isso. Mas aquela sua estratégia de comercialização, né, de venda, de marketing, ela está calculada, ela está planejada ao ponto de tu conseguir dar o 20%, 10%, 15% de desconto. Por exemplo, por que eu faço isso? Pacote, às vezes, de 10 sessões e dou desconto. Porque, por exemplo, quando é uma ferida muito grande, você começa usando, sei lá, 3 placas de alginato, sei lá, estou dando um exemplo. Mas a ferida não vai diminuindo de tamanho? Diminuindo a quantidade de exudato. Lá no 10º curativo, tu não tá mais usando 3 placas, tu tá usando só 2, só uma e meia, sei lá, entendeu? Então, tu já diminuiu o teu custo. No final da história, tu tá no ticket médio que tu quer chegar. Só tu tem que ter muita experiência para isso. Eu já tenho 9 anos trabalhando com tratamento, só na clínica, né? Eu trabalho 18 com tratamento de feridas, mas na clínica eu tenho 9. Então, assim, eu já sei mais ou menos, não dá para você ser preciso, mas é uma estimativa. Eu sei mais ou menos que esse tratamento aqui vai durar 6 meses, 8 meses, 4 meses, que aqui eu vou usar 2 placas, mas daqui a 2 meses eu vou estar usando só uma. Tu consegue fazer isso, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu começo fazendo laser, mas eu sei que eu não posso passar de 30 sessões de laser, então na 31ª sessão do paciente não vai ter laser, então já diminui o custo do laser. Aí tu vai fazendo uma matemática ali ao ponto de saber que tu pode dar esse desconto. O paciente ele gosta de saber que ele está ganhando alguma coisa. Então, por exemplo, o paciente que indicar um outro paciente, ele tem desconto no curativo. Você vai criando estratégias de fidelização de cliente, mas tudo isso está calculado. Você não pode, eu vou te dar desconto de 50% porque eu quero, porque eu sou bonzinho. Não, por exemplo, na minha clínica, a gente tem até um percentual de cortesia que a gente pode fornecer. Entendeu? Mas isso está tudo calculado. Então, por exemplo, eu sei que eu consigo dar 2 cortesias por mês, por exemplo. Porque às vezes é um paciente muito humilde, muito carente, a gente tem essa responsabilidade social também, mas não pensem que aquele curativo que eu estou dando de cortesia para aquele paciente, gente, a empresa não está perdendo nada com isso. Ela calculou isso para ela poder conseguir garantir que ela faça 2, 3, 4, 5 cortesias, entendeu? Isso tudo é calculado, isso entra no custo, está rateado, na verdade, nos outros custos, nos outros procedimentos que você fez. Então, para não comprometer a tua margem de lucro, para não comprometer o teu prolabore, para aumentar a tua despesa, para não comprometer o teu faturamento, isso tudo é calculado. E para tudo isso, gente, tem estratégia. Seja de marketing, de comunicação, de divulgação, de precificação, são estratégias. Eu acho que a gente E aí pode, você a gente vai anunciar agora uma novidade bem legal, mas antes de anunciar, tem uma pergunta que daí eu acho que já pode tirar o gancho para a gente fazer o anúncio aqui, que ela perguntou assim: ter ou não uma pessoa para cuidar do meu financeiro? Qual que é o conselho? Gente, você tem como custear isso? Uma pessoa para cuidar do seu financeiro? Porque quando a gente está começando, a gente não tem, né? Então, se você tem alguém se você acha que se você tem dentro do faturamento, você tem como pagar essa despesa, porque é um custo fixo, né? Que vai ser um salário, né? Uma pessoa que tu vai contratar um serviço, ou seja, para poder fazer esse balanço financeiro da parte financeira da tua empresa. Mas no começo, a gente sabe que a realidade é diferente. Por isso que a gente está aqui falando para você prestar atenção, para você fazer esse planejamento, porque é mais difícil, né? E nós desenvolvemos, né, Marcelo, no nosso curso da Educamoving, né? A gente tem lá o Everton, que ele trabalha com essa questão de financeira, ele faz a parte de finanças de várias empresas e ele desenvolveu planilhas para ajudar os enfermeiros com a parte financeira. Então, planilha de fluxo de caixa, de custos fixos, de custos variáveis, de precificação. Então, essas planilhas, né, elas ficam, automatizam, então elas facilitam para você. Né? Então, procurem, se você não tem como contratar alguém, você pode procurar por essas planilhas que vai te auxiliar a cuidar da saúde financeira da tua empresa, né? É uma boa solução. E outra coisa que é importante, né, Juliana? Financeiro é muito complicado, porque assim, eu vou contratar uma pessoa para tomar conta do financeiro da minha empresa. Tem que ser uma pessoa de muita confiança, né? E mesmo que seja uma pessoa capacitada, você tem que saber, você precisa saber, porque você vai ter que, você sabe ler um extrato de uma conta bancária, né? Você sabe como é que entendeu? Você tem que saber, você tem que sentar e Porque você vai deixar a pessoa fazer sem ver nada, confiar? todas as senhas do banco, ela que vai movimentar as contas. Tem que ver quem é, né? Eu, graças a Deus, não tenho esse problema, porque quem fica no
financeiro da minha empresa é meu esposo. Então, se for ter que roubar, ele vai roubar para dentro de casa. Mas, enfim, mas eu tô lá, mesmo sendo meu esposo, eu pego, cadê o extrato, eu acompanho as contas, eu tenho tudo espelhado no meu celular, eu entro no computador, eu vejo como é que estão as planilhas, eu acompanho muito de perto, entendeu? Não é uma coisa que você pode delegar a tarefa, digamos assim, sabe? O executar ou fazer, mas a responsabilidade a gente não tem como delegar, gente, ela é nossa. Ela é nossa. Tu pensa que sei lá, o dono da Globo, ele não sabe quanto entra, quanto sai na Globo, ele sabe. Ele sabe tudo, ele tem controle de absolutamente tudo, entendeu? Quando você não tem esse controle, você deixa na mão de um terceiro. A gente até viu agora, sendo noticiado recentemente, acho que ontem, hoje, sei lá, não lembro, eu vi no jornal a história das lojas americanas, né? Que foram buscar a mulher lá em Portugal, porque ela desviou 5 bilhões, não sei quantos bilhões lá. Gente, é isso. Saúde, você tem que saber, né? Porque a pessoa pode mascarar um balanço ali, né? Tu conhece a história da tua empresa. Claro, eu estou falando de uma empresa menor. Quando é uma empresa muito grande, esse controle financeiro se torna bem mais complexo, né? Ah, Mas tem toda uma equipe, né? Um board que cuida disso, é assim, bem. tem vários mecanismos de controle que você tem que ser, Uhum. como a gente Sim. falou. Se você tem condições de começar com essa empresa, essa pessoa tomando conta e você está ali supervisionando, estando junto, acho que vale a pena, porque é bem trabalhoso, é bem chatinho. Mas se não, no primeiro momento, você, juntamente com o seu contador, vão se ajudando ali, vão fazendo, e aos pouquinhos você vai delegando, entendeu? Quando for possível. Então, pessoal, eu acho que é isso, né? A gente falou sobre várias coisas, é um tempo curto de live para abordar tudo, mas a gente tentou tirar o máximo de dúvidas que vocês colocaram na caixinha de perguntas sobre isso e também esclarecer algumas coisas sobre o que é faturamento, o que é lucro, o que é prolabore. Eu acho que é bem importante, estratégias, né, de como captar clientes. E o que eu quero passar para vocês, né, que a gente ainda vai trazer muita coisa boa nessa semana, até sexta-feira, sem ser nessa sexta, até a outra sexta-feira vai ter muita coisa legal, muita novidade. E nessa semana mesmo, na quinta-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter a nossa primeira webinar da Educamoving, né? Legal. Vai ser bem legal. Vai ser uma webinar gratuita. Vai ser feita pelo Marcelo. Vai ser muito legal porque ele vai compartilhar a experiência dele, né? De como que ele chegou no primeiro milhão da empresa dele, né, Marcelo? Do zero Exatamente. ao milhão. E ele vai falar, vai contar a história dele, vai mostrar as estratégias, vai conversar mesmo, papo aberto com vocês, mostrando toda essa estratégia de captação, de como é que ele fez tudo isso para o negócio chegar onde chegou, afinal de contas, 19 anos de empresa, né? Um dos pioneiros do empreendedorismo da enfermagem no Brasil. E vai ser bem legal. E não percam nessa live não, nesse webinar, vai ter muitos brindes, vai ter sorteios. Em breve vai ter sorteios também aqui no Instagram. E também na segunda-feira. Segunda-feira, acho que é dia 8? Segunda-feira? Deixa eu agora tô um pouco perdida com os dias. Dia Segunda-feira 8. agora, dia 8, né? Na segunda-feira, dia 8, às 8 horas, nós vamos ter o segundo mini curso da Educamoving. Nosso primeiro mini curso foi um sucesso, né? Que a gente teve 2 dias de mini curso com muito conteúdo. Quem não assistiu, tá lá no YouTube, ficou gravado. Esse segundo, eu acho que não vai ficar gravado. A gente deixou o primeiro lá, mas o segundo não vai ficar. Tem que assistir. Então, não percam. Vai ser segunda-feira, dia 8, às 8 horas. Vai ser somente um dia de mini curso, onde a gente vai ter eu, Marcelo, a doutora Jaqueline, que é advogada, para falar de aspectos jurídicos. A gente vai ter o Jonathan, que vai falar sobre marketing, Instagram, de como você se posicionar no Instagram, de como fazer uma bio, o que é bom para você postar no Instagram, por que fazer um Reels, por que fazer um Stories. Vai falar todo como que você vai trabalhar com a rede social do Instagram para conseguir clientela para vender o seu negócio. Então, é uma temática muito legal. A gente vai falar sobre saúde financeira, a gente vai falar sobre mindset, sobre mudança de mentalidade. Então, vai ser muito interessante. É um complemento do primeiro mini curso, que o primeiro mini curso a gente já abordou sobre precificação, sobre venda, sobre contabilidade, sobre vigilância sanitária. A gente trabalhou sobre gestão de venda, a gente trabalhou um monte de canvas, planos de negócio. Isso foi tudo no primeiro, não percam, assistam, tá lá no YouTube. O link tá aqui na bio do Instagram. Inclusive, aqui na bio do Instagram também tá o link do nosso grupo do WhatsApp.
Em breve vai abrir o nosso grupo pré-venda do curso Empreender de Empreendedorismo para quem quer abrir um negócio ou para quem já abriu e não tá aberto, não está regularizado, está fazendo tudo meio de qualquer jeito. Vai ter logo, logo o Empreender, que é uma mentoria, onde vai estar eu e o Marcelo, diversos professores pegando você pela mão. E vai ter um grupo de pré-venda, onde vai ter brinde, vai ter sorteio, vai ter bônus imperdíveis. Entrem aqui nesse grupo do WhatsApp que vocês vão saber, logo, logo vai ser divulgado. E não percam, então vai ter mais lives semana também, semana que vem com convidados, com mais temáticas. Então vai ter muita coisa, vai ter webinar, vai ter mini curso, vai ter live, vai ter grupo com, vai ter sorteio, vai ter bonificação. Vai ter muita coisa nessas próximas semanas. Não percam, fiquem ligados aqui com a gente. E até quinta-feira, né? Amanhã a gente vai entrar para conversar com vocês rapidinho para falar uma novidade. Mas o que é importante mesmo é vocês não perderem essa semana é o webinar na quinta-feira com o Marcelo, às 8 horas. Não percam, pessoal. Diretamente de São Paulo para o Brasil. O Marcelo vai estar em São Paulo, também vai publicar muita coisa, vai mostrar o que ele vai fazer lá, que vai ser bastante coisa legal de empreendedorismo também, tem a ver também com empreendedorismo. Então, assim, só coisas legais. Acompanhe a gente nesses próximos dias que vai ser sensacional. Gente, mais uma vez, muito obrigado por participarem conosco dessa live magnífica. Muito conteúdo compartilhado, isso é importante. E a gente quer contar com vocês sempre aqui, nossos fiéis seguidores, tá bom? Um forte abraço, um beijo, uma boa noite a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.